Fala, pessoal, tudo bom? Para quem não me conhece ainda, eu sou o Rafael, sou um dos fundadores aqui do RL Cards e fico responsável com vocês na parte dos módulos de cirurgia de cabeça e pescoço de estomatologia, tá bom? Esse capítulo vai ser o capítulo 139, que versa sobre o tratamento cirúrgico do hiperparatiroidismo, um tema que ficou bastante esquecido na prova de título nos últimos 7 anos, mas que em 2024 pegou todo mundo de surpresa quando foi cobrado na prova prática, tá bom? Foi uma questão fácil, tá? Não foi uma questão difícil. Ela cobrava ter conceitos muito básicos, assim, em torno do hiperparatiroidismo, mas a gente sabe que boa parte dos serviços não contavam não contam, né, com o serviço de cabeça e pescoço junto, né, os residentes não têm tanta vivência, assim, com o hiperparatiroidismo. Então essa aula vai servir para vocês poderem ampliar um pouquinho seus conceitos, os seus horizontes, tá bom? Incrementar a sua prática clínica e fazer você matar as questões de prova, que eu acho que é o que todo mundo tem buscado aqui com a gente, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos para a nossa divisão de como é que vai ser a aula. A aula basicamente vai ser dividida nas considerações iniciais, que a gente vai falar basicamente da anatomia, histologia e embriologia. Depois a gente vai para o diagnóstico, propedêutica e o tratamento. Só um adendo aqui para vocês, os autores desse capítulo são os meus professores na Escola Paulista, tá? Então, eu aprendi a operar e aprendi a prática clínica ambulatorial com eles, né? Todos aqueles que estão ali são nossos docentes aqui dentro da escola. E eu posso falar tranquilamente que a gente é uma das maiores experiências de tratamento de hiperparatiroidismo no Brasil, tá? Sem sombra de dúvidas, e provavelmente a gente pleiteia um bom posto ali até a nível mundial mesmo, porque a gente consegue fazer muitas cirurgias aqui no Hospital do Rim, né, que é um dos maiores centros para poder operar hiperparatiroidismo secundário, e também no Hospital São Paulo a gente opera cerca de 2 paratireoides por semana, né, de doença primária, tá certo? Então a gente tem bastante vivência em relação a isso, e eu vou passar de uma forma bem prática para vocês poderem entender e matar as suas questões de prova. Então, para nossas considerações iniciais, falando basicamente da anatomia, histologia e embriologia, tá bom? A gente pegando aqui um corte coronal de um embrião, em que basicamente a gente já consegue ver algumas estruturas importantes ali, como forame cego, orifício orofaríngeo, e também o revestimento, tanto o interno, que vai ser o endoderma, quanto o externo, que vai ser o ectoderma. Além disso, a gente vai conseguir observar também as bolsas faríngeas e as fendas faríngeas. As bolsas faríngeas são no número de 6, sendo que a quinta e a sexta bolsa faríngea, elas involuem biologicamente, não formam estruturas significativas na vida pós-embrião, tá bom? Lembrando que cada uma delas, a 1, 2, 3 e 4, geralmente elas são acompanhadas de um nervo correspondente e de uma artéria correspondente. Por exemplo, o primeiro arco é o mandibular, né? Que vai ter geralmente o nervo trigêmeo e a artéria maxilar como principal artéria. O segundo, geralmente, é do nervo facial, que vai ter a artéria facial. O terceiro, do glúteo faríngeo. E o quarto, do nervo vago, tá bom? A gente sabe que as fendas faríngeas são o número de 4, sendo que a 2, 3 e 4 involuem, tá bom? Sendo que só a 1 forma alguma estrutura significativa, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Lembrando que a persistência das fendas faríngeas 2, 3 e 4 forma o que a gente chama dos cistos faríngeos congênitos, tá bom? Como, por exemplo, o cisto branquial, tá? E a primeira fenda vai formar o meato acústico externo, tá certo? A primeira bolsa vai formar a tuba auditiva e a cavidade timpânica, a segunda as tonsilas palatinas, a terceira a paratireoide inferior e o timo, e a quarta a paratireoide superior e a célula C. Lembrando que isso aqui é uma confusão que eles fazem bastante com vocês na prova, na hora que eles vão falar de embriologia, tá? Eles sempre querem confundir falando que a paratireoide superior é feita pelo terceiro arco e a inferior é feita pelo quarto arco. Mas não, é trocado. A inferior pelo terceiro e a superior pelo quarto, tá bom? As células C são células que estão dentro do tecido tiroidiano, responsáveis pela produção de calcitonina, tá? E a calcitonina é um hormônio basicamente antagônico ao paratormônio, né? Tem ações antagônicas ao paratormônio, e esses dois hormônios são essenciais ali para a gente poder ter um balanço de cálcio e o controle dos níveis séricos de cálcio no corpo humano, tá bom? Falando aqui um pouco agora do corte histológico, tá? Numa paratireoide normal, você espera encontrar as células principais, as células oxifílicas e as células claras, da qual a mais relevante para a gente é a célula clara, tá? A célula clara é a principal, não, é a produtora responsável pela produção do paratormônio. Só para vocês poderem entender um pouquinho da dinâmica de fisiologia do paratormônio, o paratormônio é um hormônio de baixo peso molecular, de um tempo de meia-vida em torno de 3 a 5 minutos, então a meia-vida curta, tá bom? Em que ele atua em picos séricos no organismo, tá? Só para vocês poderem entender a diferença. Se você pegar, por exemplo, o hormônio tiroidiano, a levotiroxina, né, por exemplo, ela é produzida e os níveis séricos de levotiroxina no corpo humano, elas são basicamente lineares ao longo do dia, tá? Não existem grandes oscilações dos hormônios tiroidianos ao longo do dia no paciente. Mas, quando a gente está falando do PTH, ele é muito parecido com a insulina, por exemplo, que é um hormônio que atua em picos, né?
Toda vez que você faz a ingestão de uma grande quantidade de carboidratos, o corpo libera grandes quantidades de insulina para poder fazer com que essa insulina, essa glicose entre para dentro da célula. A mesma coisa acontece com o PTH. Ele atua em picos ao longo do dia, tá bom? Então, por isso que é tão difícil você pensar que exista algum medicamento que consiga mimetizar a ação do PTH no corpo humano, igual a gente tem a insulina, por exemplo. Atualmente, a gente não dispõe desse tipo de medicamento, tá? Se o paciente fica em hipoparatiroidismo definitivo, como, por exemplo, como uma complicação depois de uma tiroidectomia total, né, ou de algum esvaziamento cervical, isso é muito ruim para o paciente, tá bom? Porque ele não vai conseguir repor esse PTH de forma satisfatória, vai ter que ingerir quantidades, assim, absurdas de cálcio, tá? Um paciente com hiperpara definitivo, já vi ele ter que ingerir, assim, 2, 3, 4 gramas de cálcio ao longo do dia. Isso é cálcio pra caramba, tá? Você pensa que um comprimido tem 500 miligramas em geral? Então, passando aqui para uma outra parte importante para a gente, que as glândulas geralmente são em 4, mas pode ser de 3 a 7. Estima-se que até 10% das cirurgias que a gente vai fazer de hiperparatiroidismo, você possa encontrar glândulas supranumerárias, tá bom? Que podem ser encontradas em todo o trajeto embriológico da paratireoide. Desde aqui, porta da região submandibular, que eu já vi casos aqui na Escola Paulista, até paratireoides intratorácicas também, tá bom? O peso normal da glândula é de 0,45 a 0,5 gramas. E lembrando um dado muito importante da anatomia. Para a tireoide superior, ela tem como topografia ela ser lateral ao nervo, enquanto a paratireoide inferior, ela é medial ao nervo. Gravem bem essa informação, tá? O que determina se a paratireoide é superior ou inferior não é a posição dela em relação a uma à outra, né? Uma ser superior à outra, mas sim a posição dela em relação ao nervo, tá? A superior é lateral ao nervo, enquanto a inferior ela é medial ao nervo. Gravem bem essa informação, tá bom? Ele pode colocar, por exemplo, essa paratireoide que está aqui, se ele colocar ela aqui embaixo e essa daqui colocar aqui em cima, essa daqui ainda vai continuar sendo a paratireoide inferior e essa daqui ainda vai continuar sendo a paratireoide superior, independente de elas estarem em posições diferentes, tá? Isso aqui é um item também que eles gostam de confundir vocês em prova e na vida também quando vocês estiverem operando paratireoide, se for o caso, tá bom? Um outro dado bem importante é que a paratireoide inferior, via de regra, ela pode ter mais variações anatômicas, por conta daquela questão que a gente conversou da embriologia. Vocês lembram que a paratireoide inferior é produzida na terceira bolsa faríngea? Então, ela tem que percorrer um trajeto maior, o que faz com que ela tenha maior propensão a ter variações anatômicas, tá bom? Isso é bastante verdade, a gente costuma observar bastante isso na prática cirúrgica, tá? E aquela imagem era muito bonitinha, né? Parece que é até fácil você identificar as paratireoides. Mas no intraoperatório, são detalhes que fazem toda a diferença. Igual uma chefe nossa, a doutora Bárbara Grede, que eu gosto muito de falar sobre ela. Ela fala, Rafinha, são pixels que você ganha ao longo da sua carreira como cirurgião, né? Então, cada vez que você vai entrar numa cirurgia, você começa a ver coisas com definição cada vez maior, né? No começo parece tudo gordura. Depois você começa a falar assim, não, isso aqui é paratireoide, nitidamente é paratireoide. E óbvio que isso exige uma certa destreza, né? Então, uma experiência também. Então, eu gosto muito dessa frase, né? São pixels que você ganha ao longo da sua carreira como cirurgião, e é muito verdade, né? Quando eu entrei, parecia tudo gordura. Hoje em dia, tem muita coisa que parece gordura ainda, mas eu já consigo diferenciar melhor, assim, o que é uma paratireoide normal de gordura, por exemplo. Tá bom? Falando um pouquinho aqui da fisiologia, tá bom? Que é bem importante para a gente. Então, a gente vai pensando aqui da fisiologia do cálcio do fosfato, tá certo? A principal via de chegada do cálcio do fosfato para a gente é via trato gastrointestinal, quando a gente faz a absorção dele. E a absorção do cálcio do fosfato, ela é nitidamente relacionada com os níveis de vitamina D, tá bom? Então, você tem que ter nível de vitamina D normal para você poder fazer a ingestão de cálcio e fosfato de maneira adequada, tá bom? E depois, esse cálcio e fosfato vai para o sangue, tá? E depois que ele vai para o sangue, a principal região de depósito desse cálcio do fosfato vai ser nos ossos, tá bom? Onde é a principal fonte de depósito que a gente tem no nosso organismo. Lembrando que o PTH, o que ele faz basicamente? O PTH ele eleva-se em resposta a um quadro de hipocalcemia. Então, o PTH ele faz com que você retire cálcio do osso, a subida do PTH, você retire cálcio do osso e mande para a corrente sanguínea, tá bom? E do contrário, o PTH e a vitamina D, eles fazem com que você retire esse cálcio do osso e jogue para o sangue, tá bom? Então, a elevação do PTH, ela diminui o seu depósito de cálcio no osso, tá? O PTH diminui o depósito de cálcio no osso, então, e o PTH também, ele vai tirar mais cálcio do osso junto com a vitamina D, tá bom? E manda esse cálcio para o sangue. Então, gravem bem. PTH sobe, cálcio no sangue, sobe, e cálcio no osso,
desce, tá? Gravem bem essa informação. E aqui também tem a relação do PTH com os rins, tá? O PTH, quando ele sobe, ele faz com que o rim filtre mais cálcio e excrete mais fosfato, tá? Já a vitamina D, ela faz com que o rim absorva mais cálcio e absorva mais fosfato também, tá? Em linhas gerais, é assim que funciona o metabolismo do cálcio. Existem infinitas mais nuances em cima disso, mas eu não estou dando aula para endocrinologistas, tá bom? E nem seria capaz de dar aula para tal, porque eles entendem absurdamente bem esse tipo de mecanismo. Mas gravem bastante dessa parte, tá? O calcitriol que está ali em cima é também conhecido como vitamina D. Então, a vitamina D tem basicamente a função de tirar o cálcio do trato gastrointestinal e mandar para o sangue, tirar o cálcio do osso e mandar para o sangue, e fazer a reabsorção do cálcio e do fosfato nos rins. O PTH, ele tira cálcio do osso e manda para o sangue, e ele faz com que o rim absorva mais cálcio e excrete o fosfato. Basicamente é isso que vocês precisam saber da fisiologia normal do PTH. Parem o vídeo, repitam isso aqui de novo, olhem esse esquema, que eu acho que esse esquema está muito didático e muito ilustrativo para vocês poderem entender como que funciona a dinâmica da fisiologia do cálcio e os impactos que o PTH e a vitamina D exercem sobre ele, tá bom? Indo para a parte de diagnóstico, tá? A gente vai dividir em hiperparatiroidismo primário, secundário e terciário. Vocês vão ver que eu vou conseguir botar isso na cabeça de vocês de uma forma bem simples, tá? O diagnóstico do hiperparatiroidismo é laboratorial. Ponto. Laboratorial. O que isso quer dizer? Você, para definir que o paciente tem hiperparatiroidismo, você precisa da dosagem de PTH, da dosagem de cálcio. Acabou. É só isso. Ah, mas ele tem sintomas de não sei o que lá. Não me interessa. Os sintomas vão te ajudar a corroborar seu diagnóstico? É claro, o paciente vai ter nefrolite de repetição, dores ósseas, fraturas ósseas com trauma de baixa energia ou sem trauma associado, vai ter tudo isso. Mas o diagnóstico define-se de forma laboratorial. Ah, fiz uma cintilografia que captou ali, eu consegui ver que tinha um tecido que captou ali, deve ser um adenoma de paratireoide. Não interessa. Se não tiver dosagem de cálcio de PTH antes, você não vai fazer diagnóstico. Exame de imagem nenhum faz diagnóstico de hiperparatiroidismo. Sintoma clínico nenhum faz diagnóstico de hiperparatiroidismo. Diagnóstico de hiperparatiroidismo é um diagnóstico laboratorial. Tá? Gravem muito bem essa informação. A prova gosta de fazer esse tipo de pegadinha com vocês, perguntando se você fez algum tipo de diagnóstico só com exame de imagem. Não, é com exame laboratorial. Indo aqui para o hiperparatiroidismo primário, tá? Basicamente, a gente vai encontrar no hiperpara primário um PTH aumentado com cálcio aumentado. Boa parte dos casos vai ser assim. Vão existir casos que não é assim? Vão existir casos que não é assim. Interessam a vocês e a prova? Não, não interessam, tá bom? Aí ele vai citar uma série de hiperparatiroidismo, hipocalcemia e hipercalcemia familiar hereditária, né, que é um quadro muito que pode acontecer para a gente, né? O paciente que faz excreção aumentada de cálcio, né, tem perda renal de cálcio aumentada na urina, né? Então isso também vão ser outros quadros que vão poder complicar a cabeça de vocês, mas vão esquecer eles. Vão pensar que o hiperpara primário é um quadro de PTH elevado com cálcio elevado, tá bom? A gente basicamente consegue dividir ele histologicamente em três tipos: os adenomas, as hiperplasias e os carcinomas, tá bom? Que é o câncer de paratireoide, que é extremamente raro. Ele é tão raro que até hoje na casuística nossa aqui na Escola Paulista a gente viu 17 casos no total, em mais de 30 anos de experiência, tá? Só 17 casos. Os adenomas, eles são a principal causa, né, 90% dos casos, geralmente vão ser adultos acima de 50 anos, acomete mais mulheres, então evolução clínica lenta e progressiva, e os sintomas vão ser náusea, diarreia, úlceras, úlcera gástrica, né, litíase renal de repetição, fraturas ósseas sem causa aparente, dores ósseas, fadiga, fraqueza e algumas alterações psíquicas, tá? Quando a gente está falando de hiperplasia, tá bom? É a segunda causa mais comum, tá bom? Representa de 7% dos casos. É difícil diferenciar um adenoma de uma hiperplasia na patologia, tá? Na maioria das vezes a gente tem que complementar isso com os dados clínicos. E a hiperplasia são mais comuns na neoplasia endócrina múltipla, tá? Geralmente a gente vai ver ela mais nas doenças multiglandulares. Lembrando que a NEM tipo 1, que é o PPP, paratireoide, pituitária e pâncreas, o hiperparatiroidismo participa ali de quase 90% dos quadros, tá? Então é muito difícil você encontrar uma NEM 1 que não tenha hiperparatiroidismo. Virtualmente é quase que impossível, tá? Na NEM 2, a gente vai ter o carcinoma medular de tireoide, hiperparatiroidismo e o feocromocitoma. Do contrário, a NEM 2,
o hiperparatiroidismo está presente em até 30% dos casos só. Então, na NIM2, você pode encontrar um paciente que não contempla a tríade completa, que vai contemplar só o carcinoma medullotireoide e o feocromocitoma, por exemplo, tá bom? Que são as síndromes genéticas. E podem existir também hiperplasia nas doenças multiglandulares, que não são de causas genéticas bem definidas, né? Que vai ser as hiperplasias esporádicas, tá bom? E quando a gente está falando dos carcinomas, a gente está falando de 1 a 3% dos hiperparatiroidismos primários, tá? E geralmente a gente identifica um carcinoma pelo seguinte: vai ter um PTH extremamente elevado, onde PTHs acima de 1.000, tá? Para um paciente que tem um hiperparaprimário, que isso é totalmente incomum. Níveis de cálcio muito altos, tá bom? E, geralmente o paciente pode ter uma lesão cervical palpável, tá? Que a gente consegue palpar, tá? E podem cursar com metástases pulmonares e cervicais, tá bom? Em relação ao hiperpara secundário, que a gente tem, vai ser um PTH aumentado com cálcio normal ou aumentado, tá bom? Geralmente pode acontecer dessa forma, o cálcio normal também, porque via de regra, no hiperpara secundário, o cálcio tende a estar baixo, porque o paciente está perdendo muito cálcio. Então, o PTH sobe e esse cálcio pode ficar ali normal ou ligeiramente aumentado, tá? Por isso que pode colocar esse cálcio um pouquinho normal. E para a gente pensar no secundário, é basicamente o seguinte: no primário, é uma doença intrínseca da glândula. No secundário, é uma resposta da glândula a uma disfunção da homeostase. Essa disfunção da homeostase é levada devido a quadros que fazem com que você tenha um desbalanço dos níveis de cálcio. Como que você pode ter desbalanço dos níveis de cálcio? Por exemplo, você pode ter um paciente que tem síndrome do intestino curto, que ele não consegue absorver cálcio. Você pode ter um paciente com síndrome desabsortiva. Você pode ter um paciente com deficiência de vitamina D por diversas causas, né? Dentre elas, a própria doença renal crônica, né? Sendo que o rim é um dos principais produtores ali da vitamina D e tem aquela interação com o fígado também para produzir o princípio ativo da vitamina D. Você pode ter também a doença renal crônica, que o paciente começa a perder muito cálcio na urina e não consegue reabsorver níveis de cálcio satisfatórios. Então, todas essas condições clínicas podem levar a um aumento de PTH em resposta a essa quebra da homeostase do metabolismo do cálcio, tá? Então, não é um problema primário da glândula, é um problema secundário em que a glândula dá uma resposta para poder manter os níveis de calcemia adequados. Lembrando que, se a calcemia não se mantém em níveis adequados, o paciente pode ter complicações gravíssimas, principalmente cardiovasculares, as arritmias, tá? Lembrando que a principal causa de hiperparatiroidismo secundário é a doença renal crônica, tá? A principal causa de hiperparatiroidismo secundário é a doença renal crônica. Tá? Dificilmente na prova vão cobrar de vocês alguma condição com hiperpara secundário que não seja associada com doença renal crônica, tá? Muito difícil. E o hiperparatiroidismo terciário acontece o seguinte: você teve um hiperparatiroidismo secundário, tá? E aí você tratou o paciente, que eu vou mostrar para vocês lá na frente, que é a cirurgia que a gente faz a, a retirada da glândula, né, das 4 glândulas e confecção de um autoenxerto paraesternal. No hiperpara terciário, geralmente é depois que você operou um paciente e que ele é um paciente transplantado, tá? Ou não necessariamente depois que você operou, ele pode ser só um paciente transplantado, em que, em tese, se a glândula estava só respondendo a uma quebra da homeostase do cálcio, depois que você faz o transplante, em tese, esse paratormônio deveria cair e evoluir, né? E o paciente sair daquele quadro de hiperparatiroidismo secundário. Só que em alguns casos, esse paciente ele acaba tendo a glândula se tornando autônoma, tá? Então, quando a glândula se torna autônoma, depois de um quadro de hiperparatiroidismo secundário, seja depois do tratamento cirúrgico, ou seja, até antes do tratamento cirúrgico, a gente diz que isso é um hiperparatiroidismo terciário, tá? Via de regra, você vai encontrar ele mais nos pacientes após transplante renal, tá bom? Depois do transplante renal, a homeostase do cálcio volta ao normal, só que o paciente continua apresentando níveis aumentados de PTH em função dessa autonomização da glândula, tá? Então, geralmente, quando eles falam de preparo terciário, vai ser num contexto de um paciente após transplante renal, tá? E via de regra, o PTH aumentado com cálcio aumentado. E alguns diagnósticos diferenciais aí dos quadros de hipercalcemia que a gente pode ter, por exemplo, mieloma múltiplo, sarcoidose, hiperparatiroidismo, imobilização prolongada, hipervitaminose A e D. Hipervitaminose D, às vezes, acontece bastante hoje em dia, com essa mania horrorosa que os pacientes têm de ficar tomando multivitamínicos sem o menor tipo de critério, tá? Tratamento com tiazídicos ou com lítio, e uma síndrome que chama síndrome Milk-Alkali, que é basicamente uma síndrome quando o paciente ingere grandes quantidades de cálcio, né, que eu particularmente nunca vi, uma síndrome relativamente rara, tá bom? Parte 3 falando da propedêutica, que é uma das partes bem importantes aqui também desse quadro, que é importante para a gente poder gravar isso.
porque quando cai, cai bastante coisa relacionada a diagnóstico e a propedêutica, tá? Não cai tanto em relação a tratamento cirúrgico pra gente, mas diagnóstico e propedêutica cai bastante. Então, respirem fundo, vamos falar um pouquinho da propedêutica. Na propedêutica, a gente tem a ultrassonografia, cintilografia e a tomografia. No capítulo fala também sobre a ressonância nuclear magnética, mas é um exame pouquíssimo utilizado na avaliação do hiperparatiroidismo, tá? Mesmo em grandes centros privados, como no Einstein, né, que eu vou acompanhar alguns chefes nossos, né, nesse tipo de cirurgia, vou instrumentar para eles, eu nunca vi eles solicitarem ressonância para poder avaliar esse tipo de paciente, tá bom? Mesmo em locais que tem bastante condição, a gente não costuma solicitar ressonância. Via de regra, a gente solicita cintilografia e ultrassom, tá? E a tomografia fica para um segundo momento, quando a gente tem discordância entre esses dois exames, que é um protocolo de tomografia em 4D que eu vou comentar com vocês. Então, o ultrassom é um exame fácil, de baixo custo, ele não utiliza radiação, ele pode ser realizado na beira-leito no pré-operatório, via de regra, a gente sempre faz no pré-operatório antes da cirurgia, para poder topografar as glândulas, isso ajuda bastante a gente no nosso intraoperatório, né? E tem uma sensibilidade até de 40%, 80%, né? Isso vai depender bastante do ultrassonografista, né, da experiência dele, tá bom? Porque pessoas mais desavisadas podem acabar achando que uma paratireoide pode ser algum nódulo tiroidiano, tá bom? E geralmente são nódulos tiroidianos funcionáveis, porque a paratireoide tem uma característica dela ser hipoecogênica em relação ao parênquima tireoidiano, tá? A gente tem que lembrar da aula de tireoide que as lesões hipoecogênicas são consideradas lesões com maior suspeita de malignidade, diferente das lesões hiperecogênicas e das lesões anecoicas, tá? Então, geralmente é uma lesão que é puncionada quando o paciente, quando o ultrassonografista não consegue fazer um exame de forma adequada, tá bom? E ajuda muito mesmo, tá? E você consegue localizar as glândulas muito perfeitamente, assim, com o exame de ultrassom. Lá a gente tem a experiência de ter um ultrassom no ambulatório, e a gente faz ultrassom de basicamente todos os pacientes para poder topografar nossas glândulas, tá? Quando a gente está falando da cintilografia, é um exame que é indolor também, é uma sensibilidade altíssima, é o exame com a maior sensibilidade que a gente tem para poder detectar o tecido paratiroidiano anormal, tá? Ele identifica adenomas e paratireoides aumentadas e ectópicas, muito bom quando você tem suspeita de paratireoide intraintestinal, por exemplo, e ela pode ter alguns resultados falso positivos com alguns nódulos de tireoide que captam bastante, tá? Então, basicamente, para vocês entenderem o raciocínio em relação ao exame. A cintilografia, você vai utilizar um radiofármaco, né, um radiotraçador, que no caso da cintilografia de paratireoide, você vai utilizar o cestamíbio com o tecnécio, tá? Basicamente, o radiofármaco que a gente tem é o tecnécio, com um veículo que chama cestamíbio. O tecnécio, a gente sabe que ele é absorvido pelas glândulas, né, por tecidos em geral, e cada tecido vai ter o que a gente chama de washout, que é um tempo de washout diferente para o tecnécio. O que significa esse washout? É o tempo que você vai transcorrer do exame, o tempo que você precisa esperar para que o tecnécio saia daquele tecido. E muito do tecnécio, desse tempo de washout, é conhecido para diversos órgãos, né? Você faz uso de tecnécio, por exemplo, para o externa necrotizante, que aí você avalia o metabolismo ósseo, você faz, por exemplo, para a cintilografia miocárdica, também que você conhece. Para a tireoide também é um deles, e para a tireoide também, né, quando você vai avaliar nódulos nos pacientes com tem hipertiroidismo. E a gente sabe que o tempo de washout da tireoide e da paratireoide são diferentes, tá? O tempo de washout da tireoide é mais curto, e enquanto da paratireoide é mais longo. Então, assim que você administra o radiotraçador, o radiofármaco, que é o cestamíbio com tecnécio, inicialmente, tireoide, paratireoide, coração, ali em cima que a gente está vendo são as glândulas submandibulares, né, que estão aqui, que estão coradas, tá? Todas elas vão ficar coloridas, tá? Todas elas vão ficar coloridas. Só que à medida que o tempo vai passando e você vai tendo um washout da glândula, geralmente a gente tem um washout da glândula tireoide, então ela começa a não ficar mais marcada, mas a paratireoide, que pode estar doente, como por exemplo um adenoma, uma hiperplasia, ela vai começar a ficar mais marcada, tá? Então ali você consegue identificar ela por esse tempo de washout, tá certo? Só basicamente para vocês poderem entender a dinâmica em relação a como que funciona o exame. Quando a gente está falando de tomografia, a gente está falando de um exame que tem uma boa sensibilidade, mas ele utiliza radiação ionizante, né? E ele é muito bom para identificar glândulas intratorácicas. No caso desse protocolo, né? A gente faz ele o que a gente chama de tomografia em 4D, que eles falam, tá bom? Em que você analisa uma fase sem contraste, uma fase arterial, uma fase venosa precoce, uma fase venosa tardia, tá? Aqui eu não separei venosa precoce e tardia, porque eu acho que não cabe para a gente nesse momento, né? Mas basicamente a gente nota aqui, ó. Você teve
aqui uma glândula suspeita. Aqui você vê que ela corou na fase arterial junto com a tireoide, tá vendo? Que tá aqui. E aqui você observa no washout que o washout do caso ali do contraste, né, do contraste iodado, da paratireoide, ele acontece mais rápido do que da tireoide. Você vê que a tireoide ainda aqui está um pouco corada, né? Igual está aqui, está um pouco corada, e a paratireoide já descorou basicamente completamente, tá bom? Então ela perdeu essa densidade que ela tinha, e basicamente é isso que faz uma tomografia 4D, tá? Na tomografia para avaliação das paratireoides. Em relação ao tratamento, a gente vai dividir basicamente no tratamento do hiperparatiroidismo primário e no tratamento do hiperparatiroidismo secundário e terciário, tá? No capítulo, fala rapidamente sobre o tratamento do carcinoma de paratireoide, que, assim, é um grande elefante branco, tá? E que eu não quis colocar para vocês para não poder ficar aumentando muito a densidade do conteúdo da aula. Mas, basicamente, no carcinoma de paratireoide, a gente vai ter que fazer a tiroidectomia, vai ter que fazer a paratiroidectomia, via de regra, faz a tiroidectomia do mesmo lado, e o esvaziamento do nível 6, tá? Só para vocês poderem gravar, pode anotar num cantinho aí de rodapé do seu caderno, tá bom? Mas eu não quis colocar isso muito na aula para não ficar muito maçante e não tirar e desviar a sua atenção do que é o principal, tá bom? Então, vou falar do hiperparatiroidismo primário. Primeiro ponto é quando indicar a cirurgia, tá? Quando não for possível o segmento endocrinológico adequado, quando houver enfermidades associadas que possam se agravar pelo hiperparatiroidismo, como, por exemplo, pressão alta, como, por exemplo, gota, hiperuricemia, por exemplo, como, por exemplo, paciente que já tem alguma doença osteoarticular importante, paciente que já tem uma doença cardiovascular importante, todos esses já tem que pensar em operar. E quando são pacientes jovens, porque a gente sabe que o principal problema do hiperparatiroidismo ao longo prazo é a perda da massa óssea, tá? Então, quando você opera uma paciente jovem, que geralmente são mulheres, né, você está fazendo com que essa paciente tenha mais vida de massa óssea de qualidade. Isso evita que ela desenvolva osteoporose, evita fraturas, né? Lembrando que fraturas são uma das principais causas de óbito nos idosos, tá bom? E a gente vai dividir essa cirurgia basicamente em dois tipos aqui pra gente. O que a gente chama de cirurgia convencional e o que a gente chama de cirurgia minimamente invasiva, tá? A cirurgia convencional, a gente vai fazer a exploração das quatro glândulas, tá bom? E é indicado muito nos casos de doença multiglandular, tá? Que vão ser aqueles casos nem um, nem dois, os hiperparatiroidismos secundários, por exemplo, né, em que você tem hiperplasia das quatro glândulas, na maioria dos casos, né? E alguns outros tipos de doença multiglandular que você pode ter no hiperparo primário também, tá bom? Agora, quando a gente está falando da cirurgia minimamente invasiva, ela tem que obedecer alguns critérios. Você tem que ter localização pré-operatória. Com o quê? Com exames de imagem, tá? Via de regra, a gente tenta fazer a localização pré-operatória com dois exames que sejam concordantes. Geralmente a cintilografia com ultrassom, tá? Quando você faz a cintilografia e ultrassom e esses exames são concordantes, a gente fala que é uma glândula que está muito bem localizada e bem descrita. No capítulo do tratado, ele fala sobre anestesia local ou regional, tá? Que não utiliza anestesia geral. Isso é realidade em alguns centros fora do país, tá bom? Via de regra, a gente não faz cirurgia cervical, assim, desse porte que você ultrapassa a nível da musculatura pré-tiroidiana com anestesia local. Particularmente, eu nunca vi isso no Brasil, de forma geral. Nos Estados Unidos, eu sei que o pessoal acaba fazendo um pouco, né? Eles têm essa mania de deshospitalizar os pacientes mais rápido, por questão de custo, em alguns outros centros do mundo. Mas, em geral, faz com anestesia geral, tá? Eu só coloquei aqui porque isso é o que está escrito no capítulo, tá bom? Fala que faz com anestesia local. Depois a gente vai fazer uma exploração cirúrgica dirigida com incisão reduzida, ou seja, a gente vai só em cima da paratireoide que foi diagnosticada como doente, só em cima dela. A gente não precisa explorar os dois lados, a gente não explora as quatro glândulas, tá bom? A gente vai fazer a dosagem do PTH intraoperatório, tá? Como é que vai funcionar isso? Também foi muito aquela questão. O PTH intraoperatório, a gente vai fazer o seguinte, a gente sempre coleta uma dose do PTH no tempo zero, ali da indução anestésica, e dose desse PTH. Depois, a gente coleta um outro PTH 10 minutos depois que a gente retirou a glândula que a gente considera doente. Se a gente tiver uma queda maior do que 50%, a gente considera que essa cirurgia foi efetiva do ponto de vista endocrinológico, tá bom? E esse é um instrumento muito útil para a gente poder fazer esse tipo de cirurgia. Porque se não tiver essa queda, a gente sabe, opa, não era isso que eu tirei, não era uma paratireoide, provavelmente. Ou se era uma paratireoide, talvez não fosse a que fosse realmente doente, tá? Então isso é muito relevante. E o paciente vai ter alta no mesmo dia. É indicado nos casos de adenoma único, né, que é o hiperparatiroidismo primário, daquele quadro bem redondinho, né, tem que ser um paciente bem redondo, com o diagnóstico bem definido e com exames pré-operatórios de imagem concordantes, tá certo? Então, a rotina ali do paciente com cirurgia minimamente invasiva é basicamente essa. Diagnóstico, PTH e cálcio elevados.
exames de imagem, cintilografia, ultrassom e tomografia, tá? Eles têm que ser concordantes. Dosagem do PTH no tempo zero, dosagem do PTH no tempo de 10 minutos, queda no PTH superior a 50%, final do procedimento, tá? Não tem muito erro nesse aspecto, tá bom? E quando a gente está falando ali do hiperparatireoidismo secundário e terciário, tá? A gente está falando do quê? Da exploração cirúrgica bilateral, sempre, da dosagem do PTH intraoperatório também, que é bastante útil. Via de regra, no secundário, a gente faz a retirada das 4 glândulas com um autoenxerto depois, tá bom? Existem outras técnicas para isso? Existem. Existe a particulectomia subtotal, mas o capítulo nem cita isso, tá? Nem cita isso, então esqueçam essa parte. Pensa só na total com autoenxerto. Essa imagem aqui foi uma cirurgia que eu fiz ontem, tá? Dia 29 eu fiz essa cirurgia. A gente retirou as 4 glândulas, você vê que eram 4 batatas no pescoço, né? A maior glândula tinha até 3 centímetros no maior diâmetro, tá bom? Era um paciente que tinha um PTH no tempo zero de 1870, e depois que a gente fez a segunda dosagem foi para 122, né? Ou seja, teve uma queda de 94%, que para a gente é ótimo. E aqui, esse trabalho de formiguinha, de pegar uma parte que não é tão doente assim da glândula, confeccionar os fragmentos, tá? Em geral, lá aqui no situação a gente faz 50 fragmentos, tá bom? E depois de colocar esse enxerto na região paraesternal, tá certo? Então, o tratamento para o hiperparatireoidismo secundário vai ser aquela questão da retirada das 4 glândulas com o alto enxerto, tá? E no caso do hiperparatireoidismo terciário, que via de regra a gente encontra nos pacientes que a gente já operou pela uma primeira vez e depois que eles ficam transplantados, em que o enxerto ele pode ter, por exemplo, ficar autônomo, né? Ou seja, fez o transplante renal depois que operou, curou o quadro de desequilíbrio da metabolismo do cálcio, mas a glândula era tão doente que ela ficou autônoma, ela parou de responder aos estímulos fisiológicos dos níveis de calcemia para ela poder reduzir a produção de PTH dela. E aí a gente tem que ir lá e retirar aquele adenoma, tá? Essas imagens que foram tiradas do próprio capítulo do livro, que são de pacientes nossos aqui. Obviamente eu não estava nessa cirurgia na época, o capítulo foi escrevido em 2017, né? Eu ainda estava na faculdade nesse período, tá bom? E aqui agora vamos fazer a prova prática, a questão da prova prática de 2024, tá? Para a gente poder sedimentar um pouquinho esse conhecimento e mostrar para vocês que não era uma prova, não era uma questão difícil depois que você teve uma aula como essa, tá? Paciente de 47 anos, sexo feminino, apresentando quadro de litise renal de repetição e mudança do hábito intestinal com episódios de diarreia sem outros sintomas associados, tá? Sintomas muito típicos daquilo que a gente começou com vocês. Foram realizados os seguintes exames laboratoriais. Cálcio sérico total, 12,1, valor de referência, 8,6 a 10,3. Dosagem de paratormônio, 182, valor de referência, 21 a 71. Para aí. O que você tem de diagnóstico? Hiperparatiroidismo. Tá? Hiperparatiroidismo. Preciso de alguma outra coisa? Não. O diagnóstico já está dado. Tá? O diagnóstico já está dado. Ponto. Qual o exame que apresenta maior sensibilidade para a localização pré-operatória da doença? Qual que a gente falou lá em cima, que era o que mais tinha? Cintilografia, tá? Cintilografia com tecnésio, né? Ou com cestamib, para identificação da paratireoide, para o mapeamento da paratireoide. E a gente tem um exame mais moderno hoje em dia, que é o SPECT-CT, que é basicamente você colocar em conjunto a cintilografia junto com a tomografia no mesmo exame, tá bom? Então, o mapeamento cirúrgico com cintilografia ou com tecnésio, cestamib, né, o MIB, ou o SPECT-CT, que foi o que eu falei com vocês. Isso daqui é o gabarito sugerido pela banca, tá bom? Sem alterar absolutamente nada. O paciente realizou exames de imagem a seguir: cintilografia de paratireoides com cestamib e SPECT-CT. Captação focal do radiofármaco na projeção de formação nodular hipotenuante alongada no sentido crânio-caudal, localizada inferior e posterior ao lobo esquerdo da tireoide, em situação paratraqueal de no 2,8, com maior eixo no plano sagital e 1,6 no plano axial. Ultrassom cervical, nódulo hipoecogênico, lembra que eu falei que o hipoecogênico é uma característica bem comum das paratireoides? De contornos regulares, paratraqueal à esquerda, medindo 2,5 a 1, glândula tireoide tópica de dimensões normais e contornos preservados. Parênquima tireoidiano com textura homogênea, não há evidência de linfonodomegalias. De acordo com o quadro clínico exame realizado, qual o provável diagnóstico histopatológico? Tá? Histopatológico. O que ele quis dizer para você? Ele quis dizer o seguinte: você tinha um hiperparatiroidismo primário, naquele exame que tinha lá. Tá? Por que eu falo que é primário? Em momento nenhum ele disse para você de comorbidades clínicas que aquele paciente podia apresentar que justificassem uma subida de PTH para uma doença que não era da paratireoide. Ele não falou que ele tinha doença gastrointestinal desabsortiva, não falou que tinha hipovitaminose de vitamina D, né? Inclusive a vitamina D estava normal no exame.
Ele não falou que o paciente tinha doença renal crônica, por exemplo, né? Se a gente voltar aqui atrás, ele até falou da dosagem de cálcio na urina, que também estava bem próxima estava um pouquinho aumentada, na verdade, né? Mas aqui a vitamina D estava um pouquinho baixa, na verdade. Mas ele falava tudo isso, né? E ele não falava o paciente ter o problema de doença renal crônica, por exemplo. Então a gente sabe que é um hiperparatiroidismo primário, muito provavelmente. E ele te deu um exame localizatório, tanto o ultrassom quanto a cintilografia, que localizava uma única lesão. Uma única lesão. Se a gente tem um hiperparaprimário, lembrando que nos hiperparaprimários a gente pode ter os adenomas, as hiperplasias e os carcinomas, lembrando que carcinoma, mosca branca, né? Dificilmente vocês vão ver um carcinoma de paratireoide. As hiperplasias, a gente está pensando nas doenças mais multidondulares. Os adenomas, que eles vão representar quase 90% dos casos. Então, qual que é o diagnóstico histopatológico mais provável? É um adenoma. Tá? Então, adenoma de paratireoide. Esse era o gabarito sugerido pela banca, tá? Não tem muito erro. Se vocês voltarem naquele esquema lá em cima, eu tenho para vocês no começo da aula, vocês vão conseguir ver isso com tranquilidade. Agora, no transoperatório, eu descrevo o principal exame e o resultado que determina o sucesso da cirurgia. Qual que era que eu tinha falado com vocês? Dosagem intraoperatória de PTH. Você dosa no tempo 0, dosa no tempo 10. Se tiver uma queda maior do que 50%, tá bacana, né? A cirurgia foi feita de forma adequada. Então, dosagem do paratormônio, PTH, intraoperatório após 10 minutos, DXeres da lesão, mostrando redução de 50% ou mais, tá? Em relação ao dosado do início do procedimento da indução anestésica. Então, com isso, você respondia essa questão, tá? Você vendo que não era uma questão difícil depois de eu te dar uma aula como essa, mas que pegou muita gente de calça curta lá e teve muita reclamação em relação a ela. Mas vocês veem que é um conteúdo relativamente tranquilo de poder acertar as questões de prova. Então, com isso, a gente termina essa aula. Agradeço muito vocês ali pela paciência de poder ver essa aula na íntegra com a gente e espero que vocês tenham gostado dessa aula, gostado das aulas que a gente tem dado. Por favor, avaliem as aulas para a gente, tá? Essa avaliação das aulas é muito importante para a gente poder fazer melhorias dentro da nossa plataforma, tá? Sempre escutando bastante nossos clientes, nossos alunos, que são vocês. Então, muito obrigado, bons estudos e até a próxima.